Salve rapaziada, como é que vocês estão, os guri? Hoje uma obra das antigas tá de volta. Essa aqui que traz tristeza e depressão, mas é muito boa. E essa obra que tem vários plot twists. O pessoal chorou que ela era muito triste, mas na verdade é que ela é muito feliz. É que tem uns altos e baixo dela, né, meu filho? Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa com uma carta que um garoto escreveu ver se tem alguma coisa pais. boa aqui. Queridos pai e mãe, faz um ano desde que eu, que vinha vivendo uma vida normal e desinteressante, já foi ser casado, né, meus manos? Vim a esse mundo. No começo, eu chorei muito e queria fugir, mas depois de ver algo que me deixou esperançoso sobre voltar, eu me adaptei a esse mundo. Então o cara tava no mundo normal. Tem muito mangá japonês que é isso, né? O cara tava no mundo normal, do nada ele foi pra outro lugar. Inclusive tem uma explicação social interessante sobre isso, né? Tem a ver com alienação social. Segundo Marx, quando o trabalho ele vai se distanciando, né? A obra do trabalho, o objetivo final do trabalho se distancia da função que o trabalhador executa. Quanto mais atomizado aquilo que ele trabalha e quanto mais distante o valor do seu trabalho, o valor de uso do seu trabalho fica dele, mais alienado ele vai ficando da sociedade, menos sentido a sociedade faz para ele e mais difícil fica para ele compreender como as coisas funcionam, porque ele fica separado da forma como as coisas são produzidas à sua volta. E esse sentimento de alienação, ele é um sentimento que ele vai se impregnando nas camadas da sociedade e a gente vai vendo o mundo como algo sem salvação e sem sentido, né? Para Marx, isso, o sentimento de nihilista, né? Ele é uma representação da alienação social. E uma sociedade altamente industrial e desigual como a japonesa, você tem aí uma multiplicação da sensação de alienação e uma necessidade lá na literatura, lá no mangá, lá na obra de arte, de que o artista fuja do mundo real. Então ele não vai estar no mundo real, ele vai sair dele, ele vai fugir. Uma santa ajudou nosso protagonista a se adaptar naquele mundo. No campo de batalha, onde várias pessoas morrem, eu sempre fui É muito curioso que algo japonês ou coreano, enfim, tem uma santa, né? justo, e com meus companheiros eu trouxe a justiça para esse mundo. Outra curiosidade é que é igualzinho uma quest, né? Você tem ali a moça que cura, você tem a bruxa, você tem o guerreiro. Aos poucos, eu venho aprendendo sobre coragem e camaradagem, coisas que eu não conhecia quando era alguém normal, mãe. Quando tava num mundo onde você não tinha contato direto com as coisas que você fazia. Como aí a coisa que você faz é proteger o mundo e descer a porrada nas pessoas, a alienação cessa, né? Então o desejo, mesmo que seja pela violência, de chegar a um mundo não alienado. Pai, eu sei que talvez vocês não vão entender mesmo comigo dizendo, eu me tornei forte. Aos poucos eu tô ficando mais e mais confiável. Num chão cheio de flores, o nosso prota tá agachado com uma garota nos braços, pedindo pra que ela não morra. Porém, a última coisa que ela falou pra ele foi, certifique-se de ganhar, herói. A carta Eita, cada vez mais parece que entrou dentro de um jogo, né? continua, eu perdi muito, mas também ganhei muito. No final eu consegui me levantar mais do que eu caí e Pô, o mago morreu. O mago sempre se ferra, né? Mago sempre se ferra. Mago é fraquinho. Se vem alguém na porrada, dá um fight nele, morre. Eu gostava de jogar com mago, mas eu sempre me lascava numa dessas, né? Alguém não protegia, alguém não fazia sua parte no joguinho. O fireball não matava o coleguinha, eu tomava dois tapinhas e morria. finalmente eu consigo ver o fim dessa jornada. Em frente a uma porta gigantesca onde ele estava escrevendo essa carta, alguém fala, ei herói, você tá pronto? Ele se levanta com calma pensando, eu não sei qual o ponto de escrever uma carta se eu nem posso enviar ela. Só que, por favor, orem por mim para que eu consiga derrotar o rei demônio e voltar pra minha vida diária. Olha o grupo de heróis do Protinha completinho, filho. O anão, a elfa curandeira e o cara das artes marciais, filho. Tudo o que... É um grupo de RPG bonitinho, né? Uma curiosidade é que o cara faz todo um caminho desalienante pra ele voltar pro mundo real, da qual ele tá meio na dúvida se ele quer mesmo voltar, né? Eu não senti firmeza, não. É igual a Caverna do Dragão, né? A Caverna do Dragão tem uma alegoria muito interessante sobre você quer mesmo voltar pra rotina ou você prefere ficar nesse mundo fantástico? Será que você não prefere ficar na fuga do que no mundo real? Garoto, brisa aqui comigo. que eu quero é ver esse longo ano como um sonho ou uma memória distante. Bom, meus companheiros estão me chamando, então eu tenho que terminar essa carta aqui. Eu vejo vocês dois quando eu retornar, do seu filho que sente falta da sua vida e família.
Kiminsu. O Prota então se encontra frente a Acaba com frente com o eles. que parece ser uma entidade de uma outra galáxia cheia de braço. E no Monstra. painel seguinte, a gente já tá na cidade com os sinos soando. Todas Não. as pessoas da cidade salvando o herói. Ele matou o Rei Demônio. Nosso mundo finalmente Mas está ele não ia livre. voltar? Um banquete então de comemoração acontece. O anão diz: o sabor do licor do reino realmente é diferente. Por que todo anão tem essa personagem? Eu queria um anão que não fosse assim. Eu queria um anão mal-humorado. Ele não gosta de festa. Um anão nerd. Pensou um anão mágico nerd? Pô, todo anão tem que ser fanfarrão? Tá zoado isso. Zoado. Duard tem que ser nerd. E o cara já fica lá no fundo do poço. Ele cava Moria. Ele tem que ser noturno, soturno. Não gosto dessa versão fanfarrona alcoólatra. O Prota não parece muito animado com a situação. A Santa que ajudou ele, eu acho que você vai poder voltar pro seu mundo amanhã, herói. Pô, santa é sacanagem. Por que não traduziram pra sacerdote igual um RPG, já que tá pegando toda a estrutura de um RPG, hein? Eu realmente vou poder voltar amanhã, né? Nunca pensei que esse dia fosse chegar quando eu vim pra cá pela primeira vez. A Santa, provavelmente não, né? Você chegou aqui chorando. Mas bom trabalho, você foi muito bem. Eita, que abracinho gostoso. Todo anime tem essas coisas, né? O cara é tão virgão que a personagem sacerdote abraça ele e quase morre. Que delícia. Um pratinho solta uma... A Monday hoje, quando a gente começa Monday, o dia, é a por primeira quê? aba que a gente abre e a última que a gente fecha. Que dia triste o Uma seu. lágrima, porque sabe que nunca mais vai ver esses companheiros. Ei, não fica tão preocupado, herói. E ele diz: eu gosto desse lugar, mas eu sinto muita falta da minha família e dos meus amigos. Por que você sente O pessoal falta? tá tudo olhando que parece ser o romance ali dos dois, dando O uma cara quer brincada. ser CLT. Então vocês têm esse tipo de relacionamento? É uma pena pra sacerdotisa que você vai embora, herói. Ela sai correndo. Sacerdotisa. Aí, ó. Não é uma santa, é uma sacerdotisa. Uma sacerdotisa, ela pode ter namoradinhos? Eu nunca soube. Todo livro de RPG eu fico meio na dúvida. Os RPG que eu jogava só tinha homem, ninguém fazia esses lore de amor. Mas será que pode? Não sei. Correndo ali sem graça, e o artista marcial fala: você realmente não pensa em ficar aqui, herói? A artista marcial é boa, né? O cara que desce a porrada, luta sem espada. Eu sempre achei engraçado esse personagem, que a gente se mata pra pegar os itens e o cara na pancada. Ele compra a faixa sagrada pra colocar nos dedos pra descer a porrada nos adversários. Adoro esse cara. Alguns RPG, tipo Final Fantasy Tactics, coloca ele dominando animais, né? Eu acho engraçadinho. A fadinha ao lado dele: isso mesmo, você não precisa voltar, precisa? Mas a sacerdotisa interrompe: todos vocês sabem que ele sente falta da cidade natal. Não falem essas coisas. O pessoal Não fica falem meio essas sem coisas. graça. É verdade, só é uma pena. Ele então pega o braço dele: vamos apenas rezar para que o nosso herói tenha um bom futuro. Assim como ele nos salvou e nos entregou uma vida graciosa e abençoada, uma vida cheia de felicidades, espera por ele. Amém. Gente. 3 semanas depois. Eu sinto que eu tô começando pelo fim. Que brisa é essa? Começa pelo fim mesmo? Tipo, tá todo fofo, tudo ganhou. Pois, Coreia do Sul, Sal. Em meio a uma multidão Seul, né? Sal é bonito. de pessoas passando, o Prota tá pensando: sacerdotisa, você tava bem errada. Eu posso ter salvo esse mundo, mas eu não consigo salvar a mim mesmo. Quando eu retornei pra casa, um novo dono me recebeu. Durante os 8 meses que eu estive fora, eu ouvi que a minha mãe tinha morrido num atropelamento, enquanto distribuía folhetos de procura por mim. Meu pai... Né? Você some, pô. O cara some 8 meses. Volta, a vida dele tá acabada. Eu falei que ele tinha ter ficado lá. Não tem por que voltar. Se alguém me manda pro mundo fantástico, minha função é descer a porrada nas coisas, e eu saio como herói, eu ia viver o resto da vida como herói. É querer voltar pra cá, CLTzão. Ainda mais na Coreia do Sul, que você trabalha 16 horas é pouco. Eu trabalho 12, quero morrer. Os caras trabalham 16 horas, o seu chefe fala: é pouco. Não. Pai, que se culpou por não ter conseguido proteger sua família, cometeu suicídio. No final, a morte dele virou notícia. Esse é o lado curioso, né? A Coreia do Sul tem uma vida tão alienante que eles colocam muito suicídio nas histórias. Eu não sei nem se eu podia falar isso. Eu acho que esse corte não vai pro YouTube. Mas eles colocam. Mas eu vou continuar. Eu vou ver uns 10 minutos hoje. E aí eu vou continuar, né? Pai e mãe, você não liga? Ah, não sei se eu ia ligar. É que eu sou meio desgarrado da família, né? Também tem isso. Tem gente que é muito ligada à família, ainda mais cultura, né, asiática. Os caras são muito, muito familiar. Mas, sei lá, alguém que vai morar no exterior, por exemplo. Você não tem contato já do seu pai e sua mãe, às vezes você não consegue ligar, né?
Eu iria continuar como herói o resto da vida. Eu não ia ligar muito não. Mas também não tá errado quem quer ficar com a família, né? Mas voltando, a Coreia do Sul tem, assim, o Japão, né, mais forte, mais alienante, mas a Coreia do Sul, naquela ainda lógica da alienação, tem o livro do Marx que é sobre o suicídio, que ele vai mostrar que o suicídio ele tem uma questão social, né, muito forte envolvida. E que esse desenho aqui, ele, né, faz parte dessa miríade de obras que vão tratar sobre suicídio, como essa coisa do fracasso social, como lá tem um projeto de sucesso individual que é inalcançável aos trabalhadores comuns e uma definição de família muito fechada que muita gente não alcança, as pessoas entram em depressão profunda por não serem aquilo que projetam e a depressão, o suicídio é um mal da época, tá? É um mal da época. E o sentimento de alienação, né, ele se espalha na sociedade a ponto de você ter uma epidemia de pessoas que decidiram não continuar nesse mundo, né? Que é uma tristeza. Então a gente tá no Setembro Amarelo ainda, né? Tá no finalzinho, mas tá ainda. Então cuide-se, tá, gente? Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Ligue aí nos serviços. Busque pessoas que vão te acolher. Se você tiver condições econômicas, busque ajuda de um psicólogo. Se você tá sentindo, né, alterações de humor, coisas muito pesadas, busque também um psiquiatra, ele pode te ajudar. Conta o que está acontecendo para sua rede de amigos, para sua família, é muito importante, tá, gente? E eu falei tudo isso e tem 4 minutos. Eu falei que eu ia reagir a 10 minutos. Vai ser a reação eterna aqui, né? São 5 horas se eu for fazer de 10 em 10 minutos, mas vamos lá. Notícias nos jornais. E até o anúncio de pessoa desaparecida ficou no final da reportagem dele. Ele voltou pro mundo, mas não parece ter nada nesse mundo pra ele. Então ele meio que fez um jogo de perde-perde, né? Ele perdeu a posição de herói no outro, voltou pra esse que já era o mundo onde ele já não tinha lá uma grande posição social e foi colocado de escanteio de novo, né? Escanteio do escanteio. A polícia me classificou como um adolescente desaparecido. Ele tenta voltar pra escola, mas o diretor fala: como que tu ousa pedir que sua expulsão seja cancelada? Não, pera. Antes de falar de expulsão e cancelamento, esse é outro dado interessante, né? Eu acho que o autor mistura aqui coisas do Japão e da Coreia, né? Então, no Japão, a polícia não leva tão a sério alguns grupos de adolescentes que somem, dependendo da região que você mora, porque existem adolescentes que fogem de casa para viver em gangues no centro de Tóquio. E os caras simplesmente não vão mais atrás. Se eles desconfiam que você tá lá, eles largam mão. Por quê? Porque esses jovens vão pro centro de Tóquio, nesse mesmo sentimento de não tem futuro, não tem porquê, né? Eles conseguem acesso a algumas coisas, como internet, e vivem ali pelo centro. E não querem ter responsabilidades, não querem ter contato com a família por N motivos e ficam por lá, né? Geralmente são jovens que passaram por tipos de violência, né? Ou violência na escola, que é relativamente comum no Japão. E aparentemente isso é comum na Coreia também, né? Mas eu estou sentindo que ele mistura coisas, né, da Coreia do Sul com questões culturais japonesas que devem aparecer em outros animes e mangás desse tipo. Se você realmente quer consertar seus pecados com seus pais, se prepara para os exames de qualificação. No final, minha escola me expulsou. Se ajeitar na vida apropriadamente, seu imprestável. Sumiu por 1 ano. Sumiu por 8 meses, seu diretor. 8 meses, tá vendo? Ó? Escola brasileira ia ser muito melhor. Ele ia chegar, a gente ia ser obrigado a rematricular. Eu sou professor, né? A gente ia ser obrigado a rematricular, a dar atividade de reforço e a dar conteúdo do último tri para que ele passasse de ano. E aí se não passasse ainda, se for escola pública, aí se não passasse de ano, que aí é o professor que é cobrado para passar o cara. Então, curioso, né? Curioso. Tornei aquele cara que não tinha mais nenhum amigo. Um dos ex-colegas dele tava falando: cara, desculpa, só que assim, a minha mãe, ela disse que eu não deveria mais conversar com você, tá ligado? E outra, a gente não se fala há tanto tempo, eu já tô no último ano. Que amiguinho traíra, que velha safada. Tenta entender, tá? Mas tchau. O coitado tá ficando desolado, filho. Ninguém realmente queria me ajudar. Já vem um tapão na cara dele. Já vem logo o socão. Anime tem isso, né? Você apanha. Não que na vida real a gente não apanha na cidade ainda, que tem muita brincadeira, mas logo um tapão na cara assim. Eu não imagino. Imagina, você tá lá na escola,
Pô, você é um merda, você é reptiliano, tome um tapão na cara de sei lá quem, já que seu pai e sua mãe estão mortos. Eu me tornei uma criança que era considerada um peso pra qualquer familiar. O irmão do pai dele tá chutando o prota. Meu irmão mais novo morreu por causa sua. Caramba, que tio legal, hein? Que tio bacana esse. Nossa! Entendi o tapão na cara, mas que tio legal. Nota 10, hein? O moleque some, quando ele reaparece ele perdeu a família toda, a família nuclear. Tem um tio que pode ajudar, o tio escolhe o quê? Vou espancar, ou vou espancar ele. Você por acaso é humano, moleque? Onde diabos tu foi parar? Você nem mesmo ligou pros seus pais. Por que você deixou todo mundo morrer? Esse bastardo, ele tinha que estar morto. A garota ao lado do corpo dele, saia. Se você não quer receber esse tipo de tratamento, saia e nunca mais volte a falar com a nossa família. Você é a razão pra gente ter se ferrado também. O garoto... Que bom, é uma prima boa também. É um tio e uma prima top. E sabe qual que é o problema? Eu não duvido que tenha pessoas que tenham esse tipo de comportamento se uma coisa dessa acontecer. Virou um mendigo dormindo nos bancos. Nós éramos uma família mediana, então não tinha dinheiro De uma moeda e tudo. Ele vai com a mão no bolso ali, tinha uns 2.000 ienes, que é um pouco mais que 50 reais, e tudo Boa. que ele tem. Não era dinheiro que eu não tinha, isso nem me importava tanto. Com 15 Eu anos, não tinha 50, família, passava uma diploma, semana comendo nem salgado de vida R$1. social. Assim como no mundo da fantasia, não existia um eu, aqui também não mais existia. Meio a multidão da cidade, ele tá enlouquecendo. O que é isso? É um sonho ou um pesadelo? Eu salvei aquele mundo, eu salvei a vida de tantas pessoas. No momento em que eles precisavam de mim, eu arrisquei a minha vida pra voltar. Mas por que eu fui abandonado? Um cara que tá passando ali esbarra nele de propósito. Ei, que merda, moleque. Por que caralho tu tá parado aí na rua? O que parece ser a namorada do cara já tá se rachando. Você já tá arrumando briga de novo. Para com isso, esse moleque já até parece um perdedor. O grandão... Isso aí é verdade, gata. Ô, moleque, se considera sortudo, tá? Tá, isso eu foi vou te muito deixar sair aleatório. de boa, já que a minha namorada riu da tua cara. O moleque se vira pra ele e fala: Ei, por que você não tá triste? O cara: O que tu tá falando, louco? Como que você não tá triste? Você não salvou nenhum mundo, então por que você não tá triste? Ih, O perdeu cara: Que tudo. porra esse moleque olho de peixe tá falando? Pratinha, eu lembrei. O que eu quero fazer? Eu quero que todo mundo sinta o mesmo que eu. O cara agarra: Mas que porra esse perdedor tá falando, velho? Tu quer que eu rasgue tua boca, moleque? O garoto estica a mão: Espada de Duran. O cara fica confuso, a namorada olha: Olha esse doente mental, ele acha que tá pensando que é um personagem. Toma-lhe, filho. A espada chegou e absolutamente sumiu com o cara, velho. A mina ainda tava dando risada quando a única coisa que existia daquele cara era um braço e mais nada. Ela... Tá. É o Coringa, né? Ele coringou. Ele era o herói que virou vilão. olha, confusa, começa a gritar desesperada. O garoto: Isso mesmo, fica triste. É injusto que eu seja o único triste. Eu sou o herói. Eu deveria ser a última. Aqui ele tá tocando num lugar muito perigoso, né? Porque se a galera se apegar nesse cara pra pensar igual a ele, a gente tem um pensamento típico dos atiradores de escola, né? Todos os atentados em escola passam pelo princípio mental disso. Ao mesmo tempo, ele cria uma alegoria bem interessante das sensações que essas pessoas têm, né? Se você conversa com elas, elas têm uma sensação de que elas são muito superiores ao resto das pessoas, mas que o mundo não vê elas, que as mulheres não contatam, né? Elas não, eles, né? Geralmente são homens. Não contatam esses homens e que, portanto, eles teriam algum grau de direito de fazer uma violência, né, para que as outras pessoas se sintam como ele, né, um grande pedido de socorro. Curiosamente, né, tocando num tema muito perigoso até, isso acaba tocando, né? Se a gente parar pra pensar, isso acaba chegando num drama da nossa sociedade, né? Que é como esses meninos, principalmente, que se sentem injustiçados, isolados, que têm uma vida social perdida, que são malquistos às vezes pela própria família, acabam construindo então uma narrativa de reprodução da dor e da violência, e como tem acesso aí a formas de violência, né, geralmente armas de fogo, vão levar isso ao local de massas que eles frequentam, que é a sua escola, né? Nesse caso aí desse personagem é a rua, né? E como isso é triste. Então, tomara
que isso aqui se encaminhe para um caminho melhor, né? E que a juventude saque o caminho de alegoria e de crítica que ele está fazendo, né? Que eu acredito que ele vai fazer, eu acredito que ele não vai fazer uma apologia a essa violência, né? E não endeusem esse cara e fortaleçam essa posição em céu, né? Tomara, né? Última pessoa a ficar triste. Ele pega a espada. Eu deveria ser recompensado. Já gira, filho. Explode a cidade inteira. O herói salvou o mundo e eles viveram felizes para sempre. É assim que deveria ter terminado. Cidade de Seul, região de Kanseo, evaporada. O herói retornou. Capítulo seguinte. 3 semanas depois da fúria do herói, arredores da província de Gyeonggi. Todo mundo tá tentando fugir da região por causa do herói. Porém, tá um trânsito infernal por causa disso. A maioria das pessoas já pensou sobre o mundo sendo extinto, pelo menos uma vez, seja por causa de uma guerra nuclear, desastre natural ou um apocalipse zumbi. Dentro de um desses carros, Jinsu Park tá lá com sua família. Essa é uma brisa, né? Como a gente acaba... Ele muda o tema, né? Na verdade. Essa parte de destruição de mundo, ele muda o tema. E como que a gente tá numa situação global em que é fácil imaginar o fim do mundo, né? Tem até um clichê, né? Mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do nosso sistema. Que o fim desse sistema de alienação, dessa sensação de exclusão, da separação do homem da natureza, do homem dos seus processos de trabalho e da alienação social, né? Como um todo. Então, como é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema que fabrica isso, né? E como o ato de violência se transforma em algo quase legítimo, né? Ele troca de tema, que ele acaba num tema muito delicado, o primeiro mangá, acho que é uma escolha interessante. E vamos ver pra onde que vai, né? A mãe tá falando, nós mal estamos nos movendo, esse engarrafamento aqui tá muito pesado. A garotinha ao lado fala, irmã... Onde a gente tá indo? Inclusive essa propaganda me fez pensar numa coisa, né? A gente tá vivenciando isso hoje no Líbano, né? A gente tem milhares de pessoas paradas em estradas tentando fugir das bombas de Israel, né? Contra o Líbano. Então veja como a coisa é cíclica, né? A vida imita a arte imita a vida, né? Por que a gente vai deixar o nosso papai pra trás? Ele se lembra que o pai deixou uma mensagem. Vamos nos encontrar em Busan. Vão em direção ao sul. A tentar acalmar a irmã, ele fala, não é nada demais. A gente vai encontrar o papai, tá? Só enxuga as lágrimas pra você não preocupar a nossa mãe, porque ela tá dirigindo. No entanto, uma moto passa entre os carros. Ninguém havia pensado que o mundo terminaria assim. O cara desce da moto e anuncia, todo mundo, o herói está nos perseguindo e chegou extremamente próximo de nós. Não temos tempo a perder. Vamos continuar a viagem a pé. Todo mundo, por favor, abandonem os veículos e comecem a caminhar de maneira organizada. O cara é tipo um Godzilla. Começa a sair dos carros e andar em direção ao túnel. Por favor, sigam as instruções dos soldados e da polícia. A mãe que tava dirigindo fala, Jansu, fica cuidando da sua irmã, tá? Se a gente se perder aqui, vai ser muito difícil se encontrar. Ele, tudo bem, mãe. O soldado, eu vou anunciar de novo. O herói está se aproximando rapidamente. Já era, meu mano. Um tanque de guerra cai em cima dele e esmaga ele, fi. O pessoal que tava caminhando já fica completamente aterrorizado e sai tudo correndo. O mundo está conhecendo o seu fim por um herói. Um monte de explosão chama rolando, todo mundo fugindo desesperado. A garota espera, irmão, por favor, vai devagar. Ele pega ela no colo da Pen, se segura. Você vai se machucar, se cair, a gente precisa ir mais rápido. Enquanto ele fugia no meio desse monte de gente, ele para e olha pra cima. O herói que retornou já tá lá. Atrás dele, um monte de corpo completamente rasgado no meio. Eu não vi os corpos, mas eu prefiro não. Que estão tentando fugir. O herói, vendo desespero, pensa, esse esforço todo é porque eles acreditam que vão sair vivos? Nojentos, isso é repugnante. Eles acreditam que vão sobreviver quando todos ao redor dele já estão mortos. Eu vou só finalizar isso aqui. Já se joga lá de cima. No meio da multidão correndo, tá o garoto do carro com a irmã nos braços, só que um cara passa e esbarra nele. Ele segura a garota, só que ela acaba largando o urso dela. Sempre o ursinho. Uma pessoa que tava passando do lado sem querer dar um chute e manda pra baixo do carro. A irmã olha, começa a chorar. Irmão, o meu coelhinho, ele tá embaixo daquele carro. Ele olha, pera, Dabin, agora não é hora pra isso. O meu pai comprou aquela boneca, é a única coisa que eu tenho dele. O garoto se lembra que foi um presente de aniversário do pai. Não, ela mas ficou feliz, então ele coloca e o paramilitar já era qual também. Carro que é? Ela aponta pro carro branco, fica aqui, tá? Tenta ver pra onde a mamãe e a vovó estão indo. Eu só vou pegar e já volto. O garoto de óculos então volta, vai até embaixo do carro. Só que quem já tá
observando tudo isso é o herói. Vamos ficar tristes junto. Já dá-lhe mais já uma era. espadada que rasga todo mundo, toda a pista, os prédios, tudo é cortado ao meio. O moleque finalmente pega o coelhinho, se levanta quando ele olha. Tá Já tudo era. completamente destruído. Que inferno é esse? Dabin, mãe, vó. Começa a procurar por elas, só que a única Foi. coisa que ele encontra é o braço da irmã esmagado embaixo de uma pedra. Ele entra em Gente, por que desespero. matar a criança? Dabin, só que fi, não sobrou nada. Ela virou literalmente uma poça de sangue. Ele tá caindo Triste. de desespero e quase vomitando já quando o herói aparece nas costas. Ele olha pra trás e o herói diz: você tem bons olhos. Ele olha: você é o herói? O herói continua: esses olhos, eles pertencem a alguém que já perdeu tudo. Eles se parecem iguais aos meus, sem nenhuma esperança ou sonho. O moleque de óculos desesperado: Dois eu malditos. perguntei, você fez isso? Isso mesmo. Seu bastardo, eu vou te matar. Já puxa uma barra de metal, só que ele só é segurado pelo pescoço. Eu vou te matar. Mas ele já puxa a espada de Duran. Como você vai fazer isso? Já, pum, atravessa no peito, filho. Só Caramba, a achei espada que o vai cara ia te virar tipo um a anti-herói. cintura, o pescoço é gigantesca. Ele agoniza ali, filho, prestes a ir de arrasta. Naquele dia, eu perdi tudo pro herói. Eu vou realmente morrer assim, sem fazer nada. Eu sinto muito, Dabin, mãe, pai e vó, a minha família e a minha vida. Alguém falando: herói, herói, acorda, herói. Graças a Deus o herói voltou assim. Eu me tornei um herói, a mesma coisa que eu mais desprezava nesse mundo. Capítulo seguinte, 1 ano depois da fúria do herói. Ih, então agora outro foi parar no outro mundo. Que zona, hein? É, o cara é tipo Godzilla. Bem, a gente parou no capítulo 3, minuto 12. E que temas pesados, né? A gente conseguiu tirar aqui bastante alegoria. Esperamos que isso aqui não vá virar uma tragédia, né? Que ele não faça apologia, mas sim um combate a isso, né?